Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez trazendo algumas informações. A periodicidade aumentou um pouco, não por falta de assunto, mas por falta de tempo, porque temos muitas informações e eu prometo que eu vou intensificar mais, diminuir a frequência da postagem desses vídeos, até para que fiquem cada vez mais resumidos, tá? Eu queria que vocês assistissem esse vídeo do início ao fim. É uma coisa séria, escandalosa, da maior gravidade. Primeiro, quero dizer que eu estou trazendo aqui uma série de reportagens da TV Clube, da TV Globo e da TV Jornal sobre rachadinha, né? Entrevistas com a delegada da DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e Combate à Corrupção, doutora Isabela Porpino, onde ela fez uma atuação, né, depois de uma investigação, várias prisões lá no Cabo, e ela dá explicação. Olha, rachadinha, quando ela é perguntada, ela diz, está combatendo crime de peculato, organização criminosa, falsificação de documentos e frustração de direitos trabalhistas. Denunciamos aqui o envolvimento da direção da igreja, conforme denúncias, conforme depoimentos, conforme processos no Ministério Público, rachadinhas envolvendo o gabinete do deputado Adalto Santos e a vereadora Aimee, incluindo vários pastores da Assembleia de Deus, cuja coordenação, segundo informações constantes aí nesses depoimentos, que eu chamo vocês para que assistam todos do início ao fim, era feita essa coordenação, essa maestria, pelo gestor Ailton José Alves. Agora, no final do ano próximo passado, o deputado Adalto Santos, que também é denunciado por rachadinha em seu gabinete, ele, a ex-vereadora Aimee, alguns pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e o Adalto, ele admitiu o crime, o cometimento do crime e assumiu a culpa. Mas como, irmão Josué? Ele fez, portanto, um acordo de não persecução penal, ANPP, como sendo o ajuste obrigacional celebrado entre o Ministério Público e o investigado, desde que assistido por um advogado e homologado judicialmente, no qual o indigitado assume sua responsabilidade, ou seja, essas denúncias ele assumiu que são verdadeiras, são procedentes, então ele fez esse acordo de não persecução, a coisa é muito grave, não é? Assume sua responsabilidade, aceitando cumprir algumas condições menos severas, severas do que a sanção penal aplicável ao fato a ele imputado. Está aí a informação. Então, o Adalto fez um acordo de não persecução penal, ou seja, ele não vai ser mais investigado, mas a coisa está andando. Isso foi no Ministério Público, tem a DRACO que vai continuar a investigação, está continuando. Vocês veem que é um processo, não é demorado, é um processo complexo, não adianta a delegacia, os delegados fazerem isso assoldadamente, mas que a coisa é muito grave. Então, como é que fica o caso de Ailton José Alves, que também foi denunciado? Ele não fez acordo de não persecução penal. A Aimee também não fez. Eu não sei quais foram as alíneas, o acordo, as responsabilidades e, como diz aqui, as condições menos severas do que a sanção penal aplicável. Eu não sei quais foram essas condições menos severas que ele assumiu, mas que assumiu, fez um acordo. Chegou e disse, olha, realmente eu cometi o crime, eu admito, eu assumo a culpa e eu quero fazer um acordo de não persecução para que não se estabeleça o processo e eu não venha a ser condenado, apenado. Mas com relação a Ailton José Alves, a investigação
continua, com a Aimee continua, não é? As pessoas que o acusaram, uma vez conforme a delegada diz aí, que já que participaram também são cúmplices, não é? Então, meus irmãos, a coisa é muito grave. Ora, e não é pouco dinheiro não. Por quê? Porque acontece o seguinte, conforme informações aí, de 2017 até 2020, o início de 2020, foram 2.600.000 reais, né, na Câmara do Cabo de Santo Agostinho. E, conforme depoimento, Ailton José Alves, com esses gabinetes de Adalto e Aimee, vinha promovendo essas rachadinhas desde 2010 até 2018. Então, o volume de dinheiro não foi pouco. Eu vou repetir. Como é que de 2017 a 2020, o desvio do cabo por um vereador foi 2.600.000 reais. Então, como o Adalto Santos e a Aimee promoveram, segundo essas informações rachadinhas, desde 2010, o volume de dinheiro foi bem maior. Então, estão aí as informações, tá certo? A coisa é muito grave. Eu trarei sim, nós traremos outras informações pertinentes a vocês, mas queremos que vocês assistam todo esse dossiê, esse documentário, tá certo? Do início ao fim. A coisa é muito grave. Rachadinha! Pra quem não sabe, é o vereador nomear o cargo comissionado, o cara vai ganhar 5 contos. Aí o cara abre os sorrisos, meu Deus, finalmente eu encontrei um emprego. Mas ele diz, olha, veja só, se acalme que não é 5 pra você não. Tem Joe aqui também. Você vai pegar seu salarinho e... Aí o cara faz, como é a divisão? Ele disse, não tem problema, é um pra mim, outro pra mim. Uma pra mim. Uma pra mim, uma pra mim, uma pra outra pra mim. Porque esse esquema criminoso que cada vez mais tem sido falado no país inteiro, né? A rachadinha, que é o político pagar um salário para um assessor, para os assessores, como era o caso do Cabo de Santo Agostinho, e parte do dinheiro, até 90%, viu, do dinheiro lá no caso do Cabo, voltava para o político. Tá errado, não pode ser assim, e por isso a polícia investigando, estimativa aí de 2017 para cá, lá no Cabo, mais de 2.600.000 reais de dinheiro que acabou sendo perdido dessa forma. Eu continuo com a delegada Isabela Purpino, responsável por essa investigação, e a pergunta que a gente deixou no ar foi se esse esquema pode também estar acontecendo em outros municípios, em prefeituras, em câmaras. Já há investigações em andamento também em outras cidades, delegada? Infelizmente, como sabemos, é uma prática bastante comum no Brasil afora, mas a investigação rateio, ela se dirige especialmente para a Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho. A gente imagina que não seja fácil descobrir um esquema como esse, né? Por isso vocês muitas vezes precisam de uma investigação longa. Essa teve 11 meses de duração a investigação para poder haver a deflagração da operação. Mas a população, o cidadão do município, aquela pessoa que é honesta, pode estar atenta, pode fiscalizar. Que caminhos tem para de repente fazer uma denúncia no Draco? Isso, são investigações bastante complexas, que exigem várias diligências, mas a população sim pode ajudar a Polícia Civil de Pernambuco. Todo município ele tem que ter o portal da transparência. Então, o Cabo, dentre outros, eles têm. Então, só ir no Google, digitar o portal da transparência do município, verificar todos os atos, as licitações que o município está fazendo, ajudar a gente. E se tiver também outros informes, se alguém que trabalha nesse órgão público comentar, liga para a delegacia, entra em contato também com o Disque Denúncia, não precisa se identificar, pode fazer por meio de denúncia anônima, tudo que puder ajudar nosso trabalho, porque também o combate à criminalidade é o dever da população, não só da Polícia Civil. E cabe também à população esse papel de cidadão fiscalizador, ajudando a Polícia Civil nesse combate tão difícil à criminalidade. Nesse caso do Cabo de Santo Agostinho da Câmara, que crimes eram cometidos? Porque hoje na coletiva a gente descobriu que até uma arma chegou a ser encontrada numa das residências, uma espingarda, se não me engano, foi o que foi falado aqui. Então que crimes já estão enumerados por parte dessa organização criminosa, que aí tem como um dos líderes do vereador Flávio, o conhecido Flávio do Fórum. Exatamente. A Polícia Civil apura o cometimento dos seguintes crimes: peculato, justamente a prática da rachadinha,
que no Código de Processo Penal se traduz no crime de peculato, organização criminosa, falsificação de documentos e frustração de direitos trabalhistas, como férias, 13º e outros direitos. Na prática, como é que esses funcionários eram, eu não sei se a palavra certa é aliciados, chamados para participar desse esquema, porque eles sabiam do crime e estavam praticando o crime também. Mas como era feito esse contato, como era feita essa negociação, essa jogatina? Cada assessor tem uma peculiaridade, mas aqueles de confiança dele concordavam previamente em ceder seus salários e, em contrapartida, recebiam algo. Não prestavam trabalho de alguma forma, tinham uma contrapartida, muitos faziam parte de igrejas evangélicas e tinham casamentos promovidos pelo próprio parlamentar. Então também tinha uma contrapartida para esses assessores. Outros não, outros eram realmente coagidos a darem seus salários e estavam ali por necessidade. A gente está na fase já das punições, né? Já teve prisão, aí mandado de prisão que aconteceu, mandado de busca e apreensão, restrição dos bens deles, mas essas outras pessoas que eram os que estavam lá na ponta de baixo, quem teoricamente trabalhava, recebia e tinha que repassar parte do dinheiro para o vereador de volta, também podem ser punidas? Houve um crime por parte deles também? Exatamente. Na medida em que eles participam do esquema, coadunam com isso e não denunciam o esquema, eles cometem um crime. No entanto, todas essas circunstâncias, se eles estavam necessitando, se eles precisavam estar ali, vão ser posteriormente analisadas pelo Poder Judiciário. Olá, bom dia. Hoje são 2 de setembro de 2020. Prezados irmãos e amigos, estamos aqui hoje na DRACO, Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado. Hoje, 2 de setembro de 2020. Estamos aqui porque fomos convocados, pela delegada para prestarmos esclarecimentos ou depormos sobre tudo o que sabemos e confirmar, obviamente, tudo aquilo que foi verdade, de outros depoimentos já colhidos aqui por essas competentes delegadas. Estamos aqui o nosso presbítero, o irmão Giovanni Cardoso, que também será ouvido, o nosso advogado, o doutor Miguel, e estamos aqui informando para aqueles que são apressados e querem que a justiça assodadamente tome alguma providência, faça alguma coisa. Um dos pilares da justiça é a equidade e o direito de defesa. Então, os depoimentos aqui, irmãos, vão ser colhidos. Já tem muito material nas mãos das autoridades, quer seja na Polícia Federal, quer seja no Ministério Público e agora na delegacia de combate à corrupção e repressão ao crime organizado. Estamos aqui hoje, o senhor vem como nosso advogado para nos acompanhar nesse depoimento, onde fomos intimados pela delegada, para depormos sobre todas essas problemáticas que estão acontecendo. O senhor, como nosso advogado, fale alguma coisa informando para os nossos irmãos o teor de todo esse processo. A paz do Senhor a todos, bom dia também. Josué, desde o início desse inquérito que eu venho acompanhando os depoimentos. Já aconteceram aqui os depoimentos de várias pessoas, dentre elas o Jonatas, o Gilcélio e sua esposa, assim também como outras pessoas que também vão depor aqui, como você, o Giovanni e demais pessoas que estão envolvidas, certo? Vocês estão na condição de testemunha, mas virão aqui alguns irmãos da igreja que participam do gabinete de Adalto, onde está sendo investigada essa questão da rachadinha com a presidência da igreja, uso de dinheiro público pela direção da igreja. Então essas questões estão sendo apuradas aqui pela DRACO, e a DRACO é uma delegacia muito responsável, muito séria, que não tem, eu posso dizer, controle externo. O controle aqui é a lei. Então essas pessoas vão vir aqui depor, inclusive brevemente vamos acompanhar aqui depoimentos de pessoas que participam diretamente da rachadinha, diretamente nos gabinetes dos políticos indicados pelo Projeto Cidadania, que estão aqui agora, contrariando toda a nossa sistemática doutrinária, participaram aqui de rachadinha indicadas
pelo deputado, vereadora e o presidente da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, que controla e domina esses gabinetes. E essas pessoas que, infelizmente, caíram na malha da justiça, seja através da sua própria renda, seja através de investigação policial, vão ter que vir aqui depois assumir perante a lei as suas responsabilidades penais. Então, nós vamos acompanhar até o fim. Queremos esclarecer a membresia da igreja, que política, dentro da igreja acontece isso. Vários irmãos aqui vão ser penalizados, vão ser denunciados possivelmente por participação em coisas erradas, crimes que estão sendo apurados, e brevemente toda a sociedade pernambucana vai tomar conhecimento. A que ponto chega a comunhão e a união de igreja com política? É por esse motivo que nós vamos até o final, vamos acompanhar os irmãos e vamos transparecer para toda a igreja tudo isso que está acontecendo. Essas são as minhas palavras, José. Continuando, estamos aqui agora e queremos colher aqui o depoimento do presbítero Giovanni. Vai chover um pouco, mas rapidinho ele pode dizer alguma coisa. Fique à vontade, presbítero Giovanni, para informar a todos aqueles irmãos, sociedade brasileira que nos acompanha e querem saber como andam essas investigações e essas denúncias. Irmão Josué, a paz do Senhor, bom dia a todos. Primeiro dizer, irmão Josué, que ninguém que está envolvido nessa situação, inclusive contra a vontade, porque ninguém queria uma situação como essa, ninguém que está envolvido quer o mal da igreja ou está falando mal da igreja ou quer o mal de ninguém, não. O nosso combate aqui é contra o pecado em se tratando da igreja do Senhor e contra crimes, transgressões, desvios de conduta. É interessante que os irmãos saibam, né, tenham conhecimento disso. E tudo aquilo que nos for perguntado, né, nós estaremos prontos a falar a verdade, aquilo que nós sabemos. Né? Quando a nossa igreja em 2010, né, por determinação do presidente, porque tudo na Assembleia de Deus Pernambuco se faz com a ordem do senhor Ailton José Alves. Nada se faz sem a ordem dele. Então, quando ele determinou que a política iria entrar na igreja em 2010, a partir de 2011, no primeiro mandato dos deputados, dos eleitos, a gente já começou a ver os desvios de conduta e a finalidade de tudo isso. O nosso objetivo, quem conhece, eu costumo dizer, quem conhece o irmão Giovanni Cardoso na região de Garanhuns, né? Em Recife, muitos pastores nos conhecem, sabem a nossa índole, sabem o nosso pensamento, o nosso amor, o nosso zelo pela palavra de Deus e pela igreja, né? Então, irmãos, a justiça, as autoridades estão aí para serem procuradas. Inclusive, a gente tem conclamado os irmãos em todo o estado de Pernambuco. Não se submeta a pastores desviados. Não aceitem ordens. A Bíblia, ela está recheada de exemplos onde Deus, ele nos conclama, ele nos exorta a não obedecermos e nem cumprirmos ordens que nos conduzam ao pecado, à transgressão. A Bíblia nos ensina a obedecer os nossos líderes, às autoridades, desde que essas permaneçam na presença de Deus. E não homens desviados, homens totalmente iníquos, homens inclusive com atitudes malignas. E eu não entendo, não consigo entender, irmão Josué, irmãos, como é que pastores, homens sérios, obreiros sérios, ainda continuam recebendo ordem desses homens totalmente desviados. Então estamos aqui na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. A qualquer momento estará começando o nosso depoimento e estaremos aqui para falar aquilo que nos for perguntado. O Ministério Público de Pernambuco está investigando uma denúncia envolvendo um deputado e uma vereadora. As informações sobre essa denúncia estão aqui, olha, no nosso portal g1.com.br/pe. De acordo com o Ministério Público, o deputado estadual Adalto Santos, do PSB, e a vereadora do Recife, irmã Aimee, do PSB, são suspeitos de contratar 2 funcionários que nunca prestaram serviço na Assembleia Legislativa nem na Câmara Municipal do Recife. O inquérito que foi instaurado aponta que esses 2 funcionários devolviam parte do dinheiro que recebiam, uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. O que estão dizendo? É que funcionários da igreja estariam vinculados à ALEP, que é a Assembleia Legislativa do Estado. São deputados. Tem um cara de deputado que se elegeu dentro da igreja. Não são deputados evangélicos, tem católico e por aí vai.
E tem vereador também na Câmara Municipal do Recife. Então, esses funcionários receberiam salários da Alep e da Câmara, que seriam pagos por políticos membros da igreja, sem nunca terem prestado serviço no gabinete. Ou seja, funcionário fantasma. E se está falando de religião, Charlinho? Você tem um fantasma dentro da igreja? Cadê fulano que trabalha aqui na Assembleia Legislativa? Sei não. Mas ele não bate ponto? Não. Olha, tem aí o paletó dele aí, ó. É o paletó dele, tá aí. A mesma coisa na Câmara Municipal. Que quando aceitou o trabalho no templo central da IEADPE, o depoente afirma que pensava que ia ser registrado como um empregado daquele templo, a exemplo das pessoas de fulano de tal e fulano de tal, que acredita que chegou a receber um mês de salário pago na tesouraria no templo central da IEADPE, que esse valor correspondia ao mesmo que ele recebia na Casa Publicadora, que passado este tempo foi procurado pelo deputado Adalto Santos, olha só, recém-eleito, que teria lhe falado que já havia conversado com quem? Com o pastor Ailton José Alves, e que o depoente ficaria recebendo pelo gabinete do deputado Adalto Santos, com cargo comissionado, mas, presta atenção, mas continuaria trabalhando no templo central, que ao ouvir a proposta, questionou ao deputado sobre a regularidade dessa nomeação, e o mesmo afirmou que não se preocupasse, pois nem precisaria ir lá, que o depoente aceitou a proposta e, conforme lhe foi dito, continuou trabalhando no Templo Central, que este fato se deu no ano de 2011, que recebia seus vencimentos no gabinete do deputado Adalto Santos, que o depoente afirma que seu trabalho não guardava nenhuma relação com aquele que deveria ser desenvolvido por um funcionário que exerce o cargo de assessor parlamentar, que recebia seus vencimentos na integralidade, que passado cerca de 12 meses através do deputado Adalto Santos, tomou conhecimento que este havia conversado com quem? Com o pastor Ailton José Alves, e o depoente seria exonerado do cargo de assessor parlamentar, pois temia aqueles que algo fosse descoberto. Aqueles quem? O pastor. Que algo fosse descoberto, seria exonerado do cargo. Agora veja só, que de direito foi contratado pela instituição Assembleia de Deus, tendo sua carteira de trabalho sido assinada. Que este fato ocorreu em 2012. Que quando contratado na Assembleia de Deus, continuava recebendo o mesmo valor de salário do gabinete do deputado Adalto Santos. Que é a situação descrita no parágrafo 4º, que eu não sei qual é, lá do processo da representação, não se coaduna com aquela vivenciada pelo depoente. Que na realidade, o contido neste parágrafo chegou ao conhecimento do depoente através dos comentários de terceiros que trabalhavam nos departamentos do Templo Central da Assembleia de Deus. Que no ano de 2016, o depoente assumiu as funções de ministro da Assembleia de Deus no município tal, permanecendo até o mês de outubro do ano 2017. Que quando se refere no parágrafo 8º a não concordância com os abusos do pastor Ailton José, ressalta que são aqueles que se atinam a relações internas das Assembleias de Deus, nada tendo a ver em relação aos fatos da presente representação. Que em relação à nomeação de sua esposa, a senhora fulano tal, para o gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, afirma o depoente que foi procurado pelo deputado Adalto Santos, que ele disse que precisava de uma pessoa de confiança para trabalhar no gabinete da vereadora Aimee Silva, tendo o mesmo na oportunidade dito que seria a esposa do depoente. Que o deputado só conhecia a esposa do depoente através do culto, que nesta mesma oportunidade o deputado deixou bem claro ao depoente que ela não iria trabalhar diretamente no gabinete, mas que utilizaria o seu nome e, em compensação, daria R$500 a ela.
que este fato ocorreu no ano de 2013, que o depoente disse para o deputado que sua esposa, a senhora fulano de tal, não gostava dessas coisas, que o deputado disse ao depoente que o pastor Ailton José Alves, aqui está Ailton Santos, pastor Ailton Santos, Ailton José Alves, já estava sabendo, e a comissão do projeto de cidadania, e ele disse lá no Ministério Público que não existia projeto de cidadania. Também estariam cientes deste procedimento, e este projeto, vocês vão aí, ver aí quem administrava era pastores da igreja, que a comissão do projeto de cidadania era formada pelos seguintes pastores, olha aí o que eu falei, veja, Cândido Freitas, Isaac Silva, Joel Teixeira e do engenheiro da igreja José Luiz, este falecido, que a esposa do depoente aceitou a proposta do deputado José Adalto dos Santos por obediência ao depoente, que a esposa do depoente trabalhava em casa na confecção de fardamentos, ratificando dessa maneira que a mesma nunca prestou serviços no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho durante o mandato inteiro, de janeiro de 2013 a maio de 2016. Que o depoente e sua esposa não possuíam qualquer tipo de relacionamento com a vereadora Aimee Silva de Carvalho, que a candidatura da vereadora Aimee Silva de Carvalho também fez parte do projeto Cidadania, que nos primeiros meses, devido à restrição no cadastro de sua esposa, a mesma recebia seus vencimentos na boca do caixa, geralmente acompanhado, olha só, acompanhado de um assessor da vereadora Aimee Silva, oportunidade em que lhe era dado os R$500, que após ter sido solucionada a pendência cadastral de sua esposa, a referida recebeu o cartão do banco que foi entregue à pessoa da vereadora Aimee Silva, juntamente com a senha, que os assessores da vereadora Aimee sacavam este valor e a quantia de R$500 passou a ser entregue ao depoente no seu local de trabalho, qual seja, no templo da Assembleia de Deus, pelo assessor da vereadora Aimee, o senhor Emanuel, à época diácono da Assembleia de Deus, quer dizer, envolvendo nessas coisas ilícitas o ministério. Como é que vocês depois abrem a Bíblia e vão pregar a palavra, ensinar a palavra, doutrinar a igreja com esta falsa santidade, e a igreja tendo como santo, como homens de Deus, como santo, como escolhido, como anjo que... Brincadeira, meu irmão, faça isso não. Que, de fato, não sabe qual o destino que a vereadora Aimee dava ao salário de sua esposa. Que a vereadora dizia que este dinheiro era usado, olha só, que a vereadora dizia que este dinheiro era usado nas festividades da igreja e para pagamento de terceiros, que certa feita pediu à vereadora Aimee que liberasse o 13º salário e também o valor correspondente à restituição do imposto de renda, que esta lhe respondeu que teria que conversar com a comissão do projeto da cidadania. Os irmãos estão vendo como isso aqui é grave? Ailton José Alves, o que é que você faz sentado aí nessa cadeira da presidência, Ailton José Alves? Você está pensando que Deus é o homem? Você está pensando que a igreja é uma empresa? Meu irmão, faça isso não. Tenha misericórdia de sua alma. Que posteriormente a vereadora lhe disse que não poderia atender aos seus pedidos, quer dizer, dar o 13º e a restituição do imposto de renda que a irmã haveria descontado previamente, uma vez que já ajudava bastante ao depoente e sua esposa, bem como as demais pessoas, que inclusive informa que a declaração do imposto de renda de sua esposa era feita pelo gabinete da vereadora Aimee, que quando
da sua indicação para ministro da Assembleia de Deus, a coisa vai engrossando em tal cidade. Conversou com o pastor Ailton José Alves sobre a situação de sua esposa no gabinete da vereadora Aimee, já que a mesma iria lhe acompanhar, que o pastor Ailton respondeu que não se preocupasse, que ela iria ficar recebendo este valor. Que, algum tempo depois, a vereadora Aimee Silva comunicou ao depoente que teria exonerado sua esposa, fulano de tal, do cargo em comissão no gabinete, que todo o dinheiro existente na conta de sua esposa foi retirado pela vereadora Aimee Silva, deixando a conta inclusive no negativo, que o depoente comunicou o fato a quem? Ao pastor Ailton José Alves, ao mentor, idealizador, supervisor e coordenador de toda essa trama. Que, agora, uma observação, como é que ele tem tempo de ler a Bíblia? Como é que ele tem tempo de orar? Como é que ele tem tempo de jejuar e de buscar a Deus, se envolvendo com todas essas coisas? Que o pastor Ailton José lhe disse que não se preocupasse, que iria resolver, que foi procurado pelo deputado Adalto Santos, que ele disse que o pastor Ailton José teria mandado ele resolver o problema. Ou seja, eu mando e você obedece, Adalto. Eu mando e você tem que obedecer a Aimee. Que o deputado Adalto Santos disse que não teria conhecimento que a vereadora teria exonerado a esposa do depoente, que o deputado Adalto Santos disse que iria nomear a esposa do depoente como assessora de seu gabinete, tendo realizado o referido ato. E ela morava onde? Fora da capital, no estado, no interior do estado. Que através de Alessandro, chefe de gabinete do deputado, foi entregue toda a documentação da esposa do depoente, que a esposa do depoente foi nomeada para o cargo de comissão de assessora no gabinete do deputado Adalto Santos, que de igual maneira a esposa do depoente continuou recebendo os R$500 e o restante de seus vencimentos mensais ficavam no gabinete do deputado Adalto Santos, que também seu cartão e senha foram retidos no gabinete do deputado, que o deputado Adalto Santos também solicitou à esposa do depoente que assinasse alguns cheques em branco a fim de movimentar a conta corrente, que sua esposa permaneceu como assessora do deputado até o mês de março de 2018. José Alves, há cerca de 20 anos, quando o mesmo assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco, que conheceu o deputado Adalto Santos e a vereadora Aimee Silva de Carvalho na Assembleia de Deus, que não se recorda o ano em que foi nomeada assessora no gabinete da vereadora Aimee Silva, que também não se recorda quanto tempo perdurou esta nomeação, que tinha conhecimento que teria sido, olha só a coisa como é grave, tem conhecimento que teria sido nomeada para assumir cargo em comissão no gabinete da vereadora Aimee Silva, que registra a depoente que, de fato, nunca trabalhou no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, que registrado neste ato pelo promotor de justiça, que segundo a ficha financeira encaminhada pela Câmara Municipal do Recife, que foi solicitada, folha 122/125, que a admissão da depoente no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho se deu no mês de janeiro de 2013 e a exoneração no mês de maio de 2016. A depoente ratifica que não trabalhava no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, mas exercia por conta própria o ofício de costureira, que se recorda que compareceu no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho uma ou duas vezes para assinar documentos. Agora vejam a continuação, que quanto aos vencimentos no cargo de assessora no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, a dependente afirma que nunca os recebeu na integralidade, pois lhe era repassada a quantia de R$500 pelo senhor Emanuel, assessor da vereadora Aimee Silva e membro da Assembleia de Deus, que o convite para que a depoente exercesse cargo comissionado no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho foi feito ao seu esposo,
fulano de tal, através do pastor Ailton José Alves, que não tem conhecimento, ela dizendo, a pessoa dizendo, a depoente, se fora dito a seu esposo, fulano de tal, a depoente não receberia o salário na integralidade, mas tão somente a quantia de R$500, que a depoente afirma que todas as tratativas eram feitas através do seu esposo, tanto para sua nomeação no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, quanto no gabinete do deputado Adalto Santos, que nunca questionou ao seu esposo em relação aos fatos, porque obedecia ao mesmo. Que no ano 2016, quando presente numa Santa Ceia, essas tratativas feitas na Santa Ceia do Senhor, antes e depois, esse gestor presidente, com esses seus auxiliares, usando a Santa Ceia do Senhor Jesus, onde a igreja, a noiva do Cordeiro, está ali para cercar a mesa do Senhor, para fazer tratativas, negociatas políticas ilícitas, não permitidas, e eles sabem quem são, que é crime, porque vocês vão perceber lá no outro depoimento. Então, que no ano 2016, quando presente numa Santa Ceia, no Templo Central da Assembleia de Deus, no Recife, tomou conhecimento através da vereadora Aimee Silva de Carvalho que a depoente teria sido exonerada do cargo de assessora. Que quando a vereadora informou este fato, a depoente acredita que sua exoneração teria sido feita 2 meses antes. Que os R$500 eram entregues a seu esposo e repassado à sua pessoa. Que segundo o cartão, que seu cartão e senha ficavam retidos no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, que a depoente, devido à influência de seu esposo, que exercia o cargo de ministro, sugeria aos irmãos que votassem nos candidatos apoiados pela Assembleia de Deus, quais sejam a vereadora Aimee Silva e deputado Adalto Santos, que ao tomar conhecimento de sua exoneração recebeu de volta o cartão bancário ao consultar sua conta corrente constatou que havia sido sacado todo o dinheiro na conta. Inclusive, a mesma encontrava-se negativa. Que deu conhecimento deste fato a seu esposo e este falou com o pastor Ailton José Alves, que ficou de resolver a situação. Que teve conhecimento através de seu esposo, fulano de tal, que o pastor Ailton José Alves havia determinado que a mesma seria nomeada para o gabinete do deputado Adalto Santos, que nesta época a depoente residia na cidade tal, no interior do estado, que esta parte burocrática de entrega de documentos era resolvida por seu esposo, sempre na Santa Ceia. Ailton José Alves, tratando de ilicitudes, tá certo, com os seus auxiliares, tratando de crimes, desvios de dinheiro público, conforme aqui o depoimento, nas Santas Ceias. Quer dizer, quando a noiva do Cordeiro estava cercando a mesa do Senhor, antes e depois havia essas negociatas. Que esta parte burocrática, assim, que compareceu no gabinete do deputado Adalto Santos para assinar abertura de conta, cheques e demais documentos relacionados à sua nomeação, que na cidade tal afirma que só trabalhava para a Igreja Assembleia de Deus, ratificando mais uma vez que não exercia funções que favorecessem atividades parlamentares do deputado Adalto Santos, que de igual maneira, ao que aconteceu no gabinete da vereadora Aimee Silva de Carvalho, a depoente afirma que, como assessora do deputado Adalto Santos, só recebia a quantia de R$500, que também seu cartão e senha foram retidos pelo senhor Alessandro, chefe de gabinete do deputado Adalto Santos, que quando estava na cidade tal, os R$500 eram depositados na sua conta do Banco do Brasil, que pode tentar, ela diz aqui, tentar esses estragos, que seu esposo nunca passou
as situações vivenciadas por ele na Assembleia de Deus com relação ao pastor Ailton José Alves e ao deputado Adalto Santos, que sua exoneração do gabinete do deputado Adalto Santos acredita que tenha sido feita pelo fato que seu esposo ter pedido desfiliação da Assembleia de Deus, que só tomou conhecimento que teria sido feito empréstimo em seu nome, olha que gravidade, irmãos, em seu nome, no Banco Santander, quando recebeu uma ligação de cobrança, que passou o fato ao seu esposo e este conversou com o assessor Alessandro, que afirmou que resolveria, que os empréstimos foram quitados, que a depoente não mais faz parte da Assembleia de Deus, que ainda, quanto à sua saída da Assembleia de Deus, o fato foi comunicado ao pastor Ailton José, que certa feita a depoente questionou a vereadora Aimee Silva sobre o seu olha só como é grave aqui, irmãos, preste atenção. A depoente está dizendo aqui, que certa feita a depoente questionou a vereadora Aimee sobre o seu salário, 13º salário e férias que não teriam sido repassadas. E esta teria dito que obedecia, preste bem atenção, obedecia aos seus superiores. Quer dizer, os mandatos não são dos parlamentares, é dessa administração da igreja. Que perguntado quem eram esses superiores, a depoente afirma que era uma equipe de pastores, mas não soube declinar os nomes. Então, não soube declinar o nome. Está aí esse depoimento, tá certo? Eu considero da maior gravidade, porque todas essas tratativas é feita no seio da igreja. Quer dizer, o gestor Ailton José Alves usou a influência econômica, do poder econômico, a influência exercida sobre os liderados para impor uma condição a eles, compreendeu? Para serem remunerados pelos gabinetes de vereador, de deputados. Olha, isso na cidade de Recife. O Ministério Público tem que investigar isso em todas as outras cidades onde a igreja elegeu vereadores e deputados. A coisa é muito grave.